Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nessa reflexão. Quem não se inscreveu ainda nesse canal, os ajude, se inscreva. Quem não clicou no joinha, clique aí no joinha. E você que pode compartilhar com seus contatos, divulgue a palavra de Deus. Vamos proclamar as verdades bíblicas juntos. Eu estou com um tema muito forte, o Espírito Santo me movendo. Vamos refletir a quem compararemos Deus e Yahvé. Quem é semelhante ao Eterno? Eu quero tomar como base o versículo de Isaías 40, o versículo 25, que diz: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. A quem, pois, compararemos a grandeza de Deus, do Eterno, do Altíssimo, do El Shaddai, de Yahvé, do único, do verdadeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, para nos aproximarmos da grandeza desse ser, eu quero dizer que a Terra não tem todos esses bilhões de anos que apresentam o cientista. Existe um equívoco nisso. Agora, uma coisa é certa: se nós formos somar os bilhões de anos atrás, antes da criação da Terra, antes que o mundo se formasse, ou dos trilhões atrás, ou dos quadrilhões, ou dos quindilhões de anos atrás, uma coisa é certa: Deus sempre existiu. Deus sempre foi soberano, Deus sempre foi completo, suficiente, perfeito em si mesmo. Deus sempre esteve fora do tempo. A eternidade pertence a Ele. Se a tua mente, a minha mente, tentar voltar atrás e pensar quando é o início de tudo, o que podemos chamar de eternidade no passado, não podemos compreender, mas uma coisa é certa: Deus sempre existiu. O Eterno sempre esteve lá, sozinho, oculto, reservado. Pai, Filho, Espírito Santo, completo em si mesmo, sem precisar de nada, porque é dono de todas as coisas, é completo, tem tudo e é autossuficiente em si mesmo. Para te dar um parecer, eu sou aqui de São Paulo, capital, mas antes de existir Estado de São Paulo, Deus já estava no seu trono de glória. Ele já resplandecia em santidade e poder. Antes dos continentes se separarem, que a Bíblia diz, nos dias de Peleg a terra se dividiu. E você vê o continente africano com o continente a América Latina vindo se encontrar, que as partes até se combinam, eram juntos. Mas antes de se dividirem, Deus já estava resplandecente no seu trono de glória. Deus é Espírito, Deus não se cansa, Deus não se envelhece, Deus não fica doente, Deus não depende de pessoas para ajudá-lo. Ele é autossuficiente em todas as coisas. Ele é a emanação da própria vida. Então Deus já existia. Quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas,
Mesmo antes de Deus proferir, ajunte-se a porção seca num só lugar, que estava tudo informe, Deus já estava no seu trono de glória. Antes de criar os anjos, isso antes de criar todas as coisas, o céu e a terra, Deus estava contente e satisfeito, perfeito no seu trono de glória, sua majestade dominava tudo. Então nós estamos lendo um versículo dizendo: a quem compararemos a Deus? A quem compararemos esse ser que não envelhece, que não se cansa, que não está sujeito ao tempo e que antes de todas as coisas já estava completo, já estava feliz, já estava satisfeito em si mesmo. Entenda uma primeira verdade. São três pessoas em uma só, mas ele é um Deus que nunca precisou de nada. Nunca falta nada. Sempre está completo em si mesmo. Ele é dono de todas as coisas e ele é a emanação de tudo que existe. Não existe nenhum presente, nenhuma dádiva que seja dada a Deus que não pertença a Ele. O apóstolo Paulo diz que nós nos movemos e existimos dentro dele. Ele é a emanação de todo bem. Está conseguindo vir comigo para se aproximar da grandeza desse ser? Vou falar verdades profundas aqui agora. Deus não precisa dos céus. São os céus que precisam dele. Os céus, sem Deus, ele perde o valor. Salomão diz: nem os céus dos céus podem te conter, Deus Yahvé. Quanto mais essa casa que eu construí. Mas naquela casa, Deus colocou o seu nome. Deus não precisa de anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Deus não precisa das nações. Isaías profetizou: as nações para ele são como uma coisa vã. São como a gota de água sobre um balde com água. As nações são reputadas para ele como nada, menos do que o nada. Mas por que ele pensa isso das nações? É que as nações não têm valor para ele? Ele não é um Deus de amor? Não, ele é um Deus de amor. Mas ele é tudo. Ele é tão grande. Ele é tudo, simplesmente tudo de bom é o Senhor Deus. A quem compararemos ao Senhor? Olha, mesmo a multidão de salvos lá no céu não acrescenta nada à glória de Deus. A glória de Deus é a mesma. A glória de Deus é imutável. A glória que Deus tem quando estava reservado no seu secreto sozinho é a mesma glória de Deus agora. É a mesma glória que Deus terá com todos os salvos reunidos, como o grão da areia da praia do mar, como as estrelas do céu, e a mesma glória que ele terá durante toda a eternidade. Esse Deus não muda, ele é excelso. Quem é semelhante ao Altíssimo? A quem compararemos o Senhor? Quem é igual ao Santo? Uma grande verdade: ainda que todos venham se prostrar e declarar a grandeza de Deus, de que Jesus é o Senhor à sua direita, e chegar no grande dia do juízo final,
e ele separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, o ímpio do justo, os pecadores daqueles que já estarão separados, os santificados em Cristo Jesus, a glória e a grandeza de Deus não muda. Deus é rei sobre todas as coisas. Deus criou tudo para que se conhecesse a grandeza do seu poder. Mesmo os anjos caídos, mesmo os anjos rebeldes, mesmo os demônios, mesmo os ímpios, Deus é o oleiro, que ele, como oleiro, formou, criou vasos para conhecer o poder da sua cólera, o poder da sua ira, a manifestação do seu justo juízo. São vasos de ira. E Deus também criou vasos de misericórdia para conhecer a grandeza do seu amor, para conhecer a grandeza da sua bondade, para conhecer a grandeza da sua glória por toda a eternidade e admirá-lo. E ninguém pode dizer: por que fazes isso? Porventura o vaso perguntará ao seu Criador: por que me fizeste assim? E alguém pode perguntar e dizer assim: mas, pastor, se Deus é assim, autossuficiente, completo em si mesmo, por que ele criou o ser humano? Por que ele antes o ser humano criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins? Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Ele está pleno e completo, sem falta de nada em si mesmo. Ele fez isso porque ele é um Deus de amor. E ele quis criar num tempo específico para que conhecessem a grandeza da sua glória e o amor que ele quer revelar. Então glorifique a Deus por estar ouvindo essa mensagem, por conhecer a grandeza do Todo-Poderoso. Vou falar uma forte verdade aqui. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada. Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa que leiamos a Bíblia, Deus não precisa de nós irmos no culto, não precisa dos nossos louvores, não precisa que se vá à igreja. Ele já é rico em tudo. Ele já é perfeito em todas as coisas. Então entenda uma verdade: não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Você sabe, um aparelho eletrônico, ele é criado e ele tem um fio que se liga à eletricidade para ele exercer o motivo dele ter sido criado, da sua existência. Se ele ficar desligado da tomada e não funcionar, ele não presta para nada. É uma comparação que somos nós. Deus sem nós continua Deus. Nós sem Deus não vale a pena ter existido, não servimos para nada. É a mesma coisa, estamos desligados da tomada. Mas se alegre com essa palavra: Ele tem amor por nós. Já já eu vou falar da grandeza desse amor, desse ser que é maravilhoso. É por isso que o maior privilégio de todos os privilégios é poder ter comunhão com esse ser que é Deus, por Cristo Jesus. Ter comunhão com Ele aqui na terra e viver a eternidade para assistir a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade. Isso é o maior privilégio de todos os privilégios. Glória ao nome do Senhor, aleluia.
A Bíblia diz que esse Deus é tão grande, é tão poderoso, que ele a cada noite chama todas as estrelas para ocupar o céu, uma por uma, desde as maiores até as menores, e nenhuma deixa de lhe obedecer, de ouvir o seu chamado e de comparecer para decorar a noite. Dá para dar glória de adoração à grandeza desse ser. Deus nos criou para a honra e glória do seu nome. Não é possível nós discernirmos a Deus, dissecar no nosso entendimento a grandeza desse ser. Por quê? Porque aquele que é mortal como nós, não temos como discernir o imortal. Aquele que é passageiro como nós, não tem como discernir, distinguir aquele que é eterno. O limitado não tem como discernir, distinguir aquele que é ilimitado. Mas vou te dar um entendimento que, segundo os judeus, para se aproximar da grandeza desse ser que é Deus, olhe para ele como a emanação, o nascedouro, da onde nasce. Mas nasce o quê? Olha, nasce o amor, nasce dele toda energia e força, nasce dele alegria, nasce dele o saber, a ciência, a sabedoria, a inteligência, nasce dele o sagrado, ele é sagrado, ele é santo, nasce desse ser o poder, nasce desse ser a pureza, a santidade, nasce desse ser a luz, nasce desse ser a justiça, nasce desse ser a glória. Que mais direi eu que nasce desse ser? Ele é a emanação de tudo. Ele é simplesmente tudo. Tudo. A quem comparareis o santo? Nos prostraremos e adoraremos ao Senhor na grandeza da sua santidade. Eu quero te dizer algo sobre o amor de Deus. Moisés, quando esteve no monte, em comunhão com Deus bem de perto, depois ele escreveu dizendo: Tu amas os povos. Ele identificou com Deus, ainda que Deus muitas vezes punia os filhos de Israel, como um pai corrige os seus filhos. Deus corrigia os filhos de Israel e até punia severamente. Mas Moisés percebeu que Deus é amor. E Deus ama os povos. Deus é amor, mas também é justiça. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo: considerai a bondade e a severidade de Deus. A grandeza desse amor de Deus é revelado em Cristo Jesus por vir e carregar a culpa de todos nós, pecadores. Eu concluo dizendo: Deus ama as pessoas, Deus gosta de nós, Deus quer relacionamento, Deus quer amizade, Deus quer nós andando com Ele, e Ele através do seu Espírito Santo, e nos guiando, e nos ensinando. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai vos agradou de vos dar o reino. Nós somos escolhidos. Você, se ainda não se entregou a Jesus, se entregue a Jesus, para ser nascido da água, nascido do Espírito, para amarmos esse ser. E eu concluo dizendo: poderemos estar trilhões de anos lá no céu,
e nós perguntarmos um para o outro: você já entende a Deus? Já discerniu a Ele, assistindo a Ele todo esse tempo de anos? E você vai poder dizer: não, ainda é só o começo. Vamos passar toda a eternidade aqui assistindo a Ele, e Ele sempre terá coisas novas para admirarmos. Assim é o santo, assim é o sagrado, assim é o Altíssimo, assim é Deus e Yahvé, e Jesus que está ao seu lado direito. Deus abençoe a sua vida através dessa reflexão, e que o Espírito Santo te encha na plenitude de Deus. Amém.